Boa noite. Graças a Deus, mais uma vez, podemos nos reunir e falar um pouco da palavra de Deus. Eu gostaria de compartilhar com vocês uma palavra, está em 1 Coríntios 5, do versículo 9 ao versículo 11, para nós começarmos. 1 Coríntios 5, do 9 ao 11. Que diz o seguinte, 1 Coríntios 5, do 9 ao 11, diz para nós assim, na outra carta que escrevi a vocês, eu recomendei que vocês não tivessem nada a ver com gente imoral. Eu não quis dizer que nesse mundo vocês devem ficar separados dos pagãos, que são imorais, avarentos, ladrões, adoradores de ídolo, pois para vocês evitarem essas pessoas, vocês teriam que sair desse mundo. E eu digo a vocês que vocês não devem ter nada com ninguém que se diz que é irmão, mas é imoral, é avarento, adora ídolos, é bêbado, difamador ou ladrão. Com gente assim, vocês não devem nem comer refeições. Amém, oramos. Querido Deus e amado Pai, queremos erguer a nossa oração à Tua presença, te agradecendo, Senhor, pelas maravilhas que Tu tem feito em nosso viver. Faz de nós, Senhor, verdadeiros adoradores, que nós possamos buscar cada vez mais a Tua palavra e a Tua presença e fazer o que Tu queres no nosso viver, o que eu te agradeço e peço, em nome de Jesus. Amém. Aqui Paulo está recomendando para nós que nós não devemos ter parte com gente imoral, que nós não somos desse mundo, que nós devemos ficar separados das pessoas que andam em imoralidade, que falam mentiras, que são difamadoras, que são ladrãs, bêbados, que são idólatras, imorais, e isso nós não devemos chegar nem perto dessas pessoas. Eu quis começar com esse texto porque o que nós vamos estudar hoje, como nós sabemos, nós estamos estudando o Sermão do Monte, e agora nós vamos entrar no capítulo 5, no versículo 13. Capítulo 13 do versículo 5. Hoje eu convidei todo mundo pelo WhatsApp ali, mandei a mensagem dizendo que vós sois o sal da terra. E é isso que hoje nós vamos tentar conversar um pouquinho para saber o que é isso ser o sal da terra. O 5,13 diz para nós assim: vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado por homens. Para isso que serve o sal. A semana passada eu fiz um desafio para vocês. Alguém se propôs. A semana passada nós tentamos mostrar para as pessoas o quão importante é a conversa em fazer escrituras públicas, né? Ou seja, a gente ir nos lugares e conversar a respeito daquilo que nós sabemos. Então, a nossa meta de agora em diante vai ser essa: nós chegar aqui e conversar a respeito da palavra. Vocês vão sempre saber o que eu vou falar na outra semana, então eu quero que vocês leiam e alguém venha aqui e me explique. Alguém deu uma estudada, quer vir aqui? Tem tempo? Paulo? Estudou alguma coisa a respeito? Hoje não. Alguém estudou? Vai ser eu mesmo. O sal da terra. Vós sois o sal da terra. A semana que vem vai ser vós sois a luz do mundo. Não me façam passar vergonha e não ter ninguém de novo a semana que vem aqui. Tem que vir alguém conversar a respeito. Lá em casa nós estudamos o Salmo 119, daí agora eu passei a apostila que eu estudo para o Leonel. E disse: Leonel, agora tu vai começar a pregar para mim. Ao invés de eu pregar para ti, tu vai pregar para mim. Então nós temos que fazer assim. O que eu quero não é ensinar coisa para vocês, eu quero aprender com vocês também. Então, de repente, vocês em casa, vocês leem alguma coisa a respeito disso e vocês vão chegar aqui e vão explicar, e isso pode mudar o meu pensamento também. Então, por favor, como eu falei a semana passada, eu vou falar de novo, me surpreendam a semana que vem, tá? A semana que vem nós vamos falar sobre vós sois a luz do mundo. Nós vamos falar na realidade sobre o, se eu não me engano, é o 14, 15 e 16. Alguém pode confirmar para mim? Mas é 14, 15 e 16 que fala sobre a luz do mundo. Isso, né? 14, 15 e 16. Então a semana que vem nós vamos estudar 3 versículos. Hoje nós vamos estudar um versículo só. Amém? Então vamos começar então.
Nós chegamos numa outra sessão do Sermão do Monte, do versículo 3 até o versículo 12, nós expusemos o caráter do crente. Então nós falamos o que o crente tem que ser, do 3 ao 12. Agora nós vamos entrar de uma outra forma, o que é que o crente deve manifestar, como é que é a nova natureza do crente. Então nós vamos conversar um pouquinho a respeito disso, como é que nós devemos nos portar diante da sociedade, como é que nós devemos andar diante das pessoas que estão na nossa volta, como é que nós devemos ser com as pessoas que estão do nosso lado. O crente, conforme eu li na passagem aqui em Coríntios 5:9, quando as pessoas leem, a gente lê lá no Salmo 1, que diz que, deixa eu me lembrar como é que é, que nós não se sentais à roda de escarnecedores, né? Nós não devemos sentar em roda de escarnecedores, não devemos tomar conselho com o ímpio, e aqui nessa passagem que eu li, a gente não deve nem sentar para comer junto com esse tipo de pessoa. Aí às vezes tem igrejas, uns tempos atrás, eu não sei se vocês ouviram falar, que teve um suicídio em massa, 915 pessoas, se eu não me engano. Um pastor, não sei o que era, ele tirou as pessoas do mundo e foi para um lugar, e hoje em dia tem algumas religiões que pregam isso também, que Cristo volta em 2020. Vai voltar em 2020, mas dessa eu não vou participar, dessa volta eu não vou participar. Então não adianta nada a gente trabalhar, não adianta nada a gente querer fazer casa, não adianta nada, e se isolam do mundo. Às vezes isso é um pouco de falta de sabedoria quando a pessoa começa a interpretar dessa forma. Quando ele está dizendo para nós que nós não devemos nos sentar em roda de escarnecedores, ou aqui quando ele está dizendo, com esse tipo de pessoa nem tome refeição, que o que nós não podemos é estar macumunado com essas pessoas, nós não podemos estar juntos de uma forma, viver junto, conviver junto, é esse tipo de coisa que ele está dizendo. Mas nós vivemos no mundo, nós não podemos viver isolados, nós somos seres sociáveis, nós temos que estar junto com as pessoas que estão na nossa volta, nós temos que amar as pessoas, mesmo elas sendo de outra forma. Mas nós olhamos lá também em Mateus 7, quando é uma passagem bastante comentada na Bíblia, o Mateus 7:1, que diz assim, não julgueis para que não seja julgado. Aí todo mundo conhece essa frase, esse primeiro, eles só falam no primeiro, e eles não lêem o contexto. Mas lá mais adiante, se eu não me engano, no versículo 18, ele diz assim, olha para a árvore e tu vai ver o que o fruto que ela dá. Conforme o fruto que ela dá, ela é. Se tu chegar na árvore e ela tiver maçã pendurada, ela é o quê? É uma macieira. Se é uma laranja, é laranjeira. O que nós estamos fazendo? Nós estamos julgando o que a árvore é. Então a palavra de Deus diz para nós que nós devemos julgar as pessoas. Nós temos que olhar para as pessoas e ver como é que elas estão se portando. Nós não podemos condenar as pessoas. Nós não podemos dizer que a pessoa tu está errada e por causa desse teu erro tal coisa. Não. Quando uma pessoa está fazendo alguma coisa errada, nós temos que, com amor, e se for o Espírito Santo que mandar, tu vai lá e repreende essa pessoa. Se tu tiver autoridade sobre essa pessoa. Não vou eu sair da minha casa e ir na casa de alguém, qualquer um, e dizer para o cara que o cara está fazendo coisa errada. Ele vai me botar para a rua. Certa feita, uma senhora chegou para mim e disse assim, meu marido está fazendo tal e tal coisa, o senhor vai lá em casa e fala para ele. Eu disse, mas nem a pau, eu não vou sair da minha casa para ir lá repreender o teu marido. Imagina, eu vou chegar lá e ele vai dizer assim, querido, a porta da rua é serventia da casa, tchau para ti, que tu está te metendo na minha vida. Nós não podemos nos meter na vida dos outros, mas nós temos que ser diferentes do mundo. É isso que essa passagem vai dizer para nós hoje. Nós vamos estudar um pouco a respeito dela. O que é ser sal da terra? Então assim, nós não podemos viver isolados no mundo, mas nós temos que viver dentro do mundo com uma relação diferente. Nós temos que manter uma relação com as pessoas e que quando as pessoas olharem para nós, ver que nós somos diferentes. Nós não somos do mundo,
mas nós estamos no mundo. Isso nós temos que ter em mente, nós estamos no mundo. E se nós estamos no mundo, nós temos que fazer a diferença. Não adianta nada a gente vir todos os dias para a igreja, não adianta nada nós irmos todos os dias para o nosso emprego, ou para o nosso trabalho, ou para a nossa escola, ou local que nós irmos, não mudar nada. Sabe, as pessoas têm que olhar para nós e sentir que existe diferença. Mas como é que nós vamos saber qual é a diferença que tem do crente do incrédulo? Alguém chuta aí a diferença do crente e do incrédulo? Vamos lá. Isso. Nós estamos estudando. Diga. Isso, exatamente isso. Nós temos isso. Nós somos diferentes porque, versículo 3, somos humildes de espírito. Versículo 4, nós choramos por causa do nosso pecado. Versículo 5, nós somos mansos e humildes de coração. Versículo 6, nós temos sede e fome de justiça. Versículo 7, nós somos misericordiosos. Versículo 8, nós somos limpos de coração. Versículo 9, nós somos pacificadores. Versículo 10, 11 e 12, nós somos perseguidos e não nos abalamos. Esses são as pessoas que são o sal da terra. Então, nós somos o sal da terra? Está difícil. É difícil a gente ser. Nós temos que ter os frutos do Espírito. A palavra de Deus diz para nós que quando as pessoas olham para nós, elas veem frutos em nós, e isso mostra que nós somos crentes. Isso porque aquele que roubava não rouba mais, aquele que mentia não mente mais, aquele que falava mal dos outros não fala mais. E como é que tem sido a nossa vida? O pastor Joyce, onde a igreja que eu me converti, ele dizia para nós assim: quando nós nos convertemos, até o cachorro tem que sentir a diferença. Até o cachorro tem que ver a diferença. Antes ele me batia, agora ele não me bate mais. Quer dizer, então assim, eu mudei. Eu tenho que mudar. Eu não estou dizendo que eu mudei, mas eu estou falando do crente, mas graças a Deus eu mudei. Mas nós temos que ser diferentes. Não adianta nada nós vir todos os dias na igreja, não adianta nada a gente pegar a palavra de Deus e ler todos os dias e continuar a mesma coisa. Isso não adianta nada. Fala para que a gente está gravando isso. Aquele que ouve a mensagem de Deus e não bota em prática é semelhante àquele que olha no espelho e, virando as costas, ele esquece como era a sua imagem antes. Isso está escrito em Tiago, né? Eu acho que foi a semana passada que eu comentei a respeito desse versículo, né? Que quando ele fala isso, que a gente se olha no espelho e vira de costa e esquece o que está falando, ele está falando a respeito, na realidade, coisas espirituais. Ele está dizendo, nós nos olhamos no espelho. Ai meu Deus, eu não tenho espelho aqui. Só um pouquinho. Nós nos olhamos no espelho. Esse é o espelho do crente. Tu te olha no espelho, vira as costas e não lembra mais. Ou seja, tu vê, tu lê a palavra de Deus, vira as costas e não faz nada. Não adianta nada. Aí nós caímos lá em Isaías 1. Quando ele diz assim em Isaías 1, quando vocês oram para mim, eu fecho os meus ouvidos, eu fecho os meus olhos, eu não escuto as orações de vocês, porque as mãos de vocês estão sujas de sangue. Vocês estão fazendo, o que vocês estão fazendo é ajuntamento solene. Nós estamos vindo para a igreja e escutando a palavra de Deus. Em casa a gente tem o nosso período de oração, nós temos o nosso período de leitura da palavra, mas não estamos colocando em prática. Isso é exatamente se olha no espelho, vira as costas e não lembra de nada. Nós não podemos ser assim. Eu li agora no domingo, 2 Pedro, capítulo 1, né? Eu passei pelos três capítulos que eu errei. Mas se vocês leiam para mim, aí alguém lê para mim, 2 Pedro, capítulo 1, versículo
acho que é o 10. Quem pegar, pega o microfone, faz favor. Versículo 10, se eu não me engano é o 10. É quem... Portanto, irmãos, procurai fazer cada vez mais firme a vossa vocação e eleição, porque fazendo isso, nunca jamais tropeçarás. Nunca jamais tropeçareis. Se tu fizer isso, nunca jamais tropeçareis. Aí tu vai perguntar, mas fizer isso o quê? O que está escrito no versículo 9, no versículo 8, no versículo 7, no versículo 6, no versículo 5. Então leiam em casa, isso aí vai ficar de tema de casa. Leiam em casa, nunca, se vocês fizerem isso, nunca jamais vocês tropeçarão. Então vocês têm que fazer isso. O que tem que fazer? Adicionar a fé, a perseverança, a perseverança, conhecimento, ao conhecimento, e assim vai botando um monte de coisa. É isso que nós temos que fazer. No momento que nós conseguimos colocar tudo isso que eu falei, humildade de espírito, chorar pelo pecado, ser manso, ter fome e sede de justiça, ser misericordioso, ser limpo de coração, ser pacificador, e por causa disso tudo eu ser perseguido, eu vou ser o sal da terra. E aí nós vamos estudar um pouco o que é. Quando Jesus fala de vocês ali no início, tem algumas traduções que diz para nós assim: vós sois o sal da terra. E outro diz: vocês são o sal da terra. Quando ele está falando de vós, ou ele está falando de vocês, ele está nossa, agora ficou difícil. Coletivizando, exatamente, ele está coletivizando. Ele está falando vocês de uma forma igreja. Nós somos igreja. Então, quando ele fala assim, vocês, ele está falando da igreja em geral. A importância que nós temos na comunhão dos santos, a importância que nós temos no propósito da evangelização, frequentar a igreja juntos, ensinar juntos, evangelizar juntos, orar juntos, testemunhar juntos, através de um viver santificado. Nós temos que ter um viver santificado, e um ajudando ao outro a ter crescimento e reconhecimento da palavra de Deus. A palavra de Deus diz para nós que é muito melhor ser dois do que um, porque se um tiver frio, o outro aquenta. É muito melhor dois do que um, porque se dois receber o salário no fim do mês, vai ser melhor. Sempre é melhor dois do que um. E ele na realidade, nessa passagem, as pessoas usam bastante ela para casamento, mas ela não está falando de casamento, ela está falando de ser sociáveis. Nós somos muito melhores se nós andarmos juntos. Por isso que a palavra de Deus diz para nós assim: suportai-vos uns aos outros. Às vezes a pessoa diz assim: eu tenho que suportar o cara porque o cara é chato e eu tenho que suportar ele. Não, a palavra de Deus não está falando isso. A palavra de Deus está dizendo assim: suportai-vos, dê suporte um para o outro. Não deixe, se o irmão estiver caindo, vá lá e pega ele e anda a segunda milha com ele, leva ele. É isso que a palavra de Deus está dizendo. Quando ela fala em a outra forma que ela diz, quando ela está falando vocês, ela está falando também da individualização. Ela está falando que eu devo seguir a Cristo como Cristo era. Porque se vocês olharem, Cristo foi o sal da terra. Cristo fez a diferença. Ele era um homem e ele fez a diferença. Nós ouvimos aqui no culto de domingo que ele pregou a respeito de João Batista. E a gente olha a vida de João Batista, cara, olha a maravilha. Ele era o precursor de Cristo, e ele era um cara simples. Ele saiu da casa dele e foi para o meio. O pai dele era sacerdote. O sacerdote, ele não tinha uma vida simples. Ele vivia, ele tinha tudo, o sacerdote, por causa que todo mundo servia a ele, para ele servir todo mundo. E ele abandona tudo aquilo, ele vira nazireno, né? Nazireu, nazireno é bom. Ele é nazireu e ele abandona tudo aquilo e vai para o deserto. Ele vai viver sozinho no deserto.
e ele larga tudo de volta para servir somente a Deus, para fazer aquilo que ele foi feito para fazer. E muitas vezes nós passamos a vida inteira e não sabemos para que nós vemos aqui nesse mundo. Já orou para Deus e pediu: Senhor, me mostra o que tu quer de mim, mostra para mim o que é que eu vim fazer. Ele manda que nós sejamos sal. Aí agora eu quero falar um pouquinho a respeito do sal, para vocês entenderem. O sal ele tem um uso antiguíssimo, né? Ele é muito antigo. Lá o povo romano, ele considerava o sal como um símbolo de sabedoria. Já o povo grego, ele tinha o sal como purificador de sacrifícios para Deus, para deuses. Toda vez que eles matavam um animal para sacrifício, ele era purificado por intermédio do sal. E nós vemos que o sal tem muita, como é que eu posso dizer? O sal tem muito poder. Hoje eu estou falando espiritualmente, porque tu olha nas religiões afro, eles pegam sal grosso, derramam sal grosso. O sal tem como é que eu posso dizer? Um misticismo, simbologia, um misticismo tão grande, porque é um objeto de valor. Ele é um objeto de valor. E engraçado que lá não é Roma, eu acho que não é Roma, mas o sal, o salário que nós recebemos hoje, ele provém do sal, porque é salarium. Então antigamente era salário, e a palavra o salário vem do sal, por causa que o cara trabalhava um mês inteiro, chegava no fim do mês e pegava uns pacotes de sal e levava para casa. O sal era tão valioso que ele servia como moeda da época, ele era moeda da época. Então quando ele está falando aqui que vós sois o sal da terra, ele está dizendo para nós que nós temos que ter valor no mercado. Isso é bom, né? Tem que ter valor no mercado. Mas o crente tem que ser diferente. O crente, as pessoas têm que olhar para o crente e ver ele como uma pessoa de valor. Eles têm que ver o crente como uma pessoa diferente, uma pessoa que tem o porquê de ser. Ela tem um valor, o sal tem um valor econômico, tem um valor financeiro, isso, monetário, para a palavra mais certa, é monetário. Ele equivalia naquela época a um soldo. Então, imagina, só que daí com o tempo foi passando, e imagina hoje, né? Tem gente, por exemplo, tem cara que ia ganhar lá, trabalhava um mês inteiro e ganhava 50 quilos de sal. Aí o outro trabalhava um mês inteiro e ela ganhava 1 tonelada de sal. Imagina tu levando para casa sal. Ia ser um espetáculo, né? Então foi lógico, depois disso foi inventada a moeda, mas naquela época era o sal. E lá, como o sal tinha muito valor, lá na Palestina eles começaram a armazenar sal. E só que o sal, mal armazenado, ele perde as propriedades dele, ele deixa de ser sal. Ele perde a eficácia, ele para de salgar. Quando ele para de salgar, para que ele serve? Para mais nada. Aí a passagem diz para nós: se vocês não servem para, se não serve para mais nada, a não ser para ser pisado. Porque lá era um lugar escorregadio. Eles pegavam o sal que não prestava mais, jogavam no chão, que aí as pessoas não escorregavam. Com as propriedades do sal. Será que nós temos transformado as pessoas na nossa volta, ou nós temos servido simplesmente para ser pisado? Vocês podem falar, tá? Qualquer dúvida? Eles riem de mim aqui, que eles dizem que eu digo para falar, mas eu não dou chance para falar. Se tu deixar, a gente até fala. Agora vamos falar um pouquinho então a respeito das propriedades do sal. O sal, ele não recebe sabor, ele muda o sabor. Vocês já viram? Se tu pegar um tantinho de sal e botar 1 quilo de arroz naquele tantinho de sal, o sal fica com gosto de arroz? Não, de forma alguma. O arroz fica com gosto do sal. Então, o sal tem esse poder de mudar a propriedade do que ele está tocando na volta. Obrigado. Ele tem o poder de influenciar
o meio que ele está. E quando a gente está falando de cristão, nós temos que ser da mesma forma. Nós, no lugar que nós chegamos, nós temos que influenciar aquele local, nós temos que mudar aquele local, nós temos que deixar as pessoas que estão na nossa volta, como é que eu posso dizer, constrangidas. Nós temos que constranger as pessoas que estão na nossa volta com a nossa presença. As pessoas têm que olhar para nós e enxergar Cristo na vida da gente. É o que eu canso de dizer ali em cima. Quando nós abraçamos alguém, quando nós damos um beijo em alguém, essa pessoa tem que se sentir abraçada por Cristo, ela tem que se sentir beijada por Cristo, não por nós. Nós temos que mudar as pessoas que estão na nossa volta com o nosso testemunho. Por isso que fala para nós lá no Salmo 119, no versículo 2, que os testemunhos, as pessoas têm que se basear nos testemunhos. Aí às vezes a gente acha, eu achei muito interessante que o Cleito Pezzini esse tempo ele fez uma pregação a respeito a palavra é divinamente inspirada, foi isso, né? Não, foi isso, né? A inspiração da palavra. Aí nós achamos muitas vezes a palavra foi inspirada, Deus inspirou Paulo e Paulo escreveu, Deus inspirou João e João inspirou, João escreveu, Deus inspirou cada um dos apóstolos, cada um dos profetas, ele inspirou aqueles seres lá e eles escreveram um livro. E aí a gente usa isso só no passado, mas não. Quando nós fizemos uma pregação ali, nós somos divinamente inspirados por Deus. Nós temos que continuar da mesma forma que era. E a semana passada nós lemos que quando nós somos perseguidos, nós somos comparados, porque a palavra de Deus para nós assim: vocês estão sendo perseguidos hoje, e se vocês olharem para trás, os apóstolos também foram perseguidos. Então a palavra de Deus está nos comparando com os apóstolos, ou seja, nós temos que ser tão qual eram os apóstolos, nós temos que andar conforme eles andavam. Só que para nós andar conforme eles andavam, nós temos que estudar conforme eles estudavam, ter intimidade com Deus conforme eles tinham. Nós temos que nos espelhar. Sabe, eu acho maravilhoso quando a palavra diz para nós que a sombra de Pedro passava e curava as pessoas. Por que a minha sombra não cura? Se Deus diz para nós que no momento que vocês fizerem e tiverem a fé do tamanho de um grão de mostarda, vocês farão coisas maiores das que eu faço, maiores que Cristo faz. Nós faríamos coisas maiores, mas por que nós não fizemos? Porque nós não temos tido intimidade com Deus, nós não temos sido crentes verdadeiros com Deus, nós não temos sido sal da terra como Ele nos propõe. Porque se nós assim fosse e colocasse em prática tudo o que está escrito, todos esses versículos que nós lemos até agora, nós estamos recém no 13, se nós tivéssemos colocado os 12 versículos em prática na nossa vida, nós andaríamos dessa forma. Nós andaríamos na rua e os coxos começariam a andar, os doentes seriam curados. Quando alguém ligasse para nós, eu já cansei, às vezes eu digo isso, sabe, quando alguém liga para nós e diz assim, o fulano morreu, aí o que eu digo para a pessoa, então tá, vamos lá, vamos fazer o velório. Não era isso. Se nós tivéssemos intimidade com Deus, a gente dizia assim: não, essa doença não é para a morte, vamos lá que Ele vai ressuscitar. Assim como Jesus falou pro morto lá, o Lázaro, né? Quando o cara chegou assim: Lázaro, teu amigo está doente, essa doença não é para a morte. Jairo, a filha de Jairo, e não, mas aí para ele diz também, né? A filha de Jairo foi a mesma coisa. Que aí ele entra dentro do quarto, a guria já está morta lá, todo mundo diz assim: esse cara é doido, ela está morta. Não, a doença dela não é para a morte. É lógico, ele só falou aquilo porque ele tinha intimidade com Deus. Eu estava ouvindo esses dias uma pregação que Cristo diz assim: essas coisas só o Pai sabe quando é que vai ser o fim do mundo, né? Daí diz assim: essas coisas só o Pai sabe. Jesus, como homem, ele não tinha o conhecimento eterno.
Ele, como homem, ele era homem. Aí às vezes as pessoas dizem assim: ah, mas ele ressuscitava pessoas por causa que ele era Deus. Não, ele era 100% homem. Ele era 100% Deus, sim, mas ele era 100% homem. Ele era igual a nós. A palavra de Deus diz que ele era a condição dele era tão qual a nossa. Ele tinha os mesmos desejos que nós tínhamos, mas ele levava tudo cativo. Ele levava sempre em oração a vida dele. Por isso que ele estava constantemente em oração. Por isso que quando ele sobe o monte lá e começa a orar, ele pede para Deus: Pai, passa de mim esse cálice, porque ele era um ser humano. Quando ele pede para os apóstolos orarem com ele, e os apóstolos pegam no sono, ele também tinha sono, ele também tinha necessidades, ele também chorava. Ele era ser humano como nós. A diferença que tinha de Cristo para nós hoje é que Cristo tinha intimidade com Deus, a qual nós não temos. Nós levantamos de manhã preparados para trabalhar, nós levantamos de manhã para estudar, nós levantamos da manhã para fazer todas as nossas coisas, e Deus fica em segundo plano. Se nós colocássemos de verdade Deus em primeiro lugar da nossa vida, as coisas seriam diferentes. Mas de verdade, Ele disse que nós faríamos obras muito maiores que a dele. O nosso viver seria totalmente copiar Cristo, andar como Cristo, amar como Cristo. Tem uma música do Santo Agostinho, eu acho, né? Padre Zezinho, né? Andar como Jesus andou, falar como Jesus falou, viver como Jesus viveu, e ao chegar ao fim do dia eu sei que eu dormiria muito mais feliz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Olha o telefone lá com o presbítero. Se o irmão permite, eu gostaria de... Alguns aqui conhecem meu testemunho, e esse hino me faz lembrar dia 21 de abril de 2007. Eu estava vindo da casa do meu sogro, lá do sítio, em Antônio Carlos, fazendo uma curva, e nós, todos saindo da casa do meu sogro, nós botamos esse CD no carro e começamos a ouvir. Quando eu fiz essa curva que houve esse desastre comigo, o carro desviou, deu uma derrapada e eu rolei 30 metros abaixo. E nós estávamos ouvindo esse hino. Então, isso aí, quando fala nesse hino, faz me lembrar que o livramento que Deus deu para mim e a minha esposa, que nós rolamos 30 metros de morro abaixo, não tivemos uma arranha. Né? Que Deus ajude. Graças a Deus. Então, cara, nós temos que ser... Eu estava lendo aqui no plano bíblico das orações perigosas. É muito bom, aquele que eu sempre comento sobre, e eu não estou conseguindo lembrar o nome de quem disse eis-me aqui, eu estou tentando lembrar e não consigo. Tá. E no último dia desse estudo, o escritor falou sobre como a gente tem que ter uma oração igual a do Isaías, né? E eu acho interessante porque bate com o que tu fala, que a gente tem que querer andar igual Jesus, buscar, né? Andar igual Jesus, viver igual Jesus, amar a Deus como Jesus, estudar como Jesus. E eu achei interessante no trecho até ele para a mãe, e postei no meu Facebook, que ele fala assim: a nossa oração tem que ser: Deus, usa os meus olhos, meus ouvidos, minha boca, meus braços, minhas pernas, meus pés, meu corpo inteiro. Me envia, eis-me aqui. A resposta para a tua pergunta é sim. Agora me conta qual é a tua pergunta, né? Então a nossa oração para Deus tem que ser assim, ó: a resposta para a tua pergunta é sim, independente de qual for a pergunta. A minha resposta é sim. Eu acho que a partir do momento que a gente fizer essa oração perigosa, né, e falar para Deus: me envia, usa todo o meu corpo, usa todo o meu conhecimento, usa tudo que eu sou, a resposta para ti é sim. Ele vai começar a nos dar a sabedoria que a gente busca, o entendimento, o conhecimento que a gente busca, e nos colocar na batalha do dia a dia, que é o que a gente como cristão tem que buscar, né? Ir para a batalha. Cara, nós temos que ser o sal da terra, nós temos que ser diferente.
Nós temos que mudar o mundo. Mudar o mundo. A segunda propriedade que eu quero falar do sal é que ela evita apodrecimento. Hoje a gente não tem mais isso, né? Que nós temos geladeira, mas há 50 anos atrás a geladeira não existia. Aí quando matavam um animal, eles pegavam o sal, enchia a carne de sal, fazia charque para não deixar a carne apodrecer. Então o sal ele tem essa propriedade de não permitir a corrupção. A corrupção que eu digo é o apodrecimento, né? Então, o crente da mesma forma, a igreja da mesma forma, ela tem que ter isso. Ela não pode, a igreja, ela não pode ser contaminada com a comunidade. A igreja, ela tem que fazer a comunidade mudar. E hoje o que nós estamos vendo, infelizmente, são igrejas que estão mudando a forma de ser para agradar o mundo. Aí tu olha, esses dias eu estava vendo uma igreja, não sei que igreja é, e nem quis ver para não, mas tu entrava dentro da igreja, cara, era a mesma coisa que uma balada, sabe? Era música, todo mundo dançando, piscando, fumaça, era uma balada. Aí tu vai dizer assim, mas pelo menos lá eles estão falando da palavra de Deus e ele enche de jovens ali dentro, mas para de fazer aquela balada para ver o que vai acontecer. As pessoas não estão indo ali por Cristo, as pessoas estão indo ali por eventos. É isso que eu tenho medo de, quando muitas vezes a gente começa dentro da igreja e faz um evento, vamos trazer o fulano de tal, vamos trazer o fulano que vai fazer isso, o fulano vai pregar, o fulano vai cantar, e aí a gente começa a trazer pessoas para encher a igreja. Na realidade a gente está enchendo a igreja de pessoas e não de crentes. E a palavra de Deus diz para nós que nós temos que ser o sal da terra, ou seja, nós temos que levar a palavra de Deus para as pessoas. Nós temos que falar de Deus para as pessoas, nós temos que viver Deus para as pessoas verem, nós temos que contagiar as pessoas com a nossa bondade, nós temos que contagiar as pessoas assim como o sal contagia. Nós não podemos permitir que nós apodreçamos, mas nós temos que fazer ao contrário, nós temos que transformar o mundo, nós temos que mudar as pessoas por intermédio do nosso testemunho, nós temos que mudar o meio em que nós vivemos. A igreja, ela tem que mudar a comunidade. Foi perguntado isso no domingo aqui, se a Peniel fechar hoje vai fazer alguma diferença para o bairro? Não. Hoje a Peniel não faz diferença. Se fechar, foi uma igreja que fechou. Agora eu quero ir mais a fundo. Se tu morrer hoje, faz diferença para o mundo? Entende? Daí eu fui dar uma procurada, daí eu vi a vida. Cara, Lutero, Finney, Wesley, Moody, Livingstone, Miller, Taylor, Edward, Whitefield, foram pessoas que mudaram o mundo. Calvino, Armínio. Cara, se nós começarmos a falar, são pessoas que mudaram o mundo, são pessoas que até hoje são citadas. E o que nós temos feito para mudar o mundo? O que nós temos feito? Isso aqui, um certo dia aqui, eu preguei aqui na igreja. Hoje eu sou o Cláudio, daqui 30 anos eu vou ser uma fotinho na estante dos meus filhos. Daqui 50 anos meus netos vão tirar essa fotinha de quem é esse velho? É isso que nós estamos seguindo a nossa vida? Não, nós não podemos ser assim. Nós temos que lutar para fazer a diferença. Nós temos que colocar em prática, ser o sal da terra. Nós temos que mudar. A pessoa sabe quando tu chegar e uma pessoa, eu vislumbro, eu já disse para vocês, eu sou meio viajão assim. Mas chegar lá no céu e ter um monte de gente que dizia assim, cara, eu estou aqui por causa de ti, eu estou aqui por causa de ti, eu estou aqui por causa de ti. É isso? Tá, então por quê? Porque tu é um bom pregador? Não, não é porque eu sou um bom pregador, mas é porque eu preguei para muita gente.
Eu tenho que fazer a diferença. Eu não tenho. Esses dias eu estava vendo, não, hoje eu estava vendo lá, conversando lá num fórum lá, os caras perguntaram assim: tá, e o que tu tem feito para mudar o mundo? Cara, eu tenho levado a palavra de Deus. Aí ele perguntou para mim assim: quantas pessoas tu converteu na tua vida? Eu disse: nenhuma. Porque quem converte é o Espírito Santo. Eu não tenho que fazer mais nada além de levar a palavra de Deus para as pessoas, e deixa eu fazer a minha parte, deixa que Deus faça a parte dele. Eu não tenho que me preocupar se alguém vai se converter ou não. Eu tenho que me preocupar em levar a palavra. Eu tenho que me preocupar em ser o sal da terra. Eu tenho que me preocupar em ser testemunho para as pessoas. Eu tenho que me preocupar em mudar as pessoas. Não pelo meu falar, mas pelo meu agir, pelo meu amar, pela forma que eu me porto diante deles, na escola, no meu trabalho, aonde eu andar. Eu estou fazendo as coisas de acordo com a vontade de Deus. Eu estou sendo cristão de verdade. Eu estou vivendo Cristo. Isso. Ser a Bíblia daqueles que não têm a Bíblia. Ou no caso, 2 exemplos que a gente tem também é Jonas e Jeremias. Nós temos que ser a Bíblia de quem não é a Bíblia, de quem não tem a Bíblia. Ou seja, eu tenho que ser o espelho que eu falei, né? Eu tenho a música que eu não gosto muito, na realidade, né? Mas tem uma parte dela que eu sou apaixonado. Você é espelho que reflete a imagem do Senhor. Nós temos que ser o espelho que reflete a imagem do Senhor. Nós temos que ser o espelho que, quando a pessoa chegar para nós e fazer uma pergunta para nós abrir a nossa boca e não sair palavras nossas, mas sair palavras de Cristo. Mas só vai sair palavra de Cristo se tu conhecer a Cristo. Só vai sair, sabe quando alguém te pergunta, aí a pessoa, esses dias eu estava conversando, foi com a Cássia que nós estávamos conversando lá em casa, que às vezes a gente está lendo a palavra de Deus, e Deus fala tão profundamente para nós por intermédio de um versículo, e a gente não sabe, esse versículo dá uma pregação, eu vou fazer isso e aquilo e aquele outro. Aí quando tu chega lá na esquina, o cara te faz uma pergunta, diz assim: está aqui. Para que usar esse versículo? Deus me falou desse versículo porque eu precisava falar agora. A palavra é viva e eficaz. Deus te coloca a palavra na tua boca para te falar para a pessoa. Então te prepara para quando alguém te fazer uma pergunta, tu responder não tu, mas Cristo responder por ti. E é isso que a palavra de Deus, às vezes ele diz assim, que eu já vi teve uma vez um pastor lá em casa conversando comigo, daí ele disse assim: cara, eu não gosto de ler. Eu disse: nossa, um pastor que não gosta de ler, essa é nova, deve ser pastor de Google, né? Que vai lá e pega a pregação no Google lá. Cara, nós não podemos ser assim. Nós temos que amar a leitura, nós temos que buscar a palavra de Deus todos os dias, e não só a palavra de Deus, mas pessoas. Nós temos 2000 anos de história que a gente lê a palavra de Deus, de pessoas que já souberam. Como eu já falei para vocês, isso que eu estou falando para vocês, não pense que eu tiro da minha cabeça. Não, aqui quem está falando para vocês é Moody, é Lloyd. Eu pego essas pessoas e leio elas, e aqui eu transpasso ela para vocês. Não é do meu bel prazer eu falar: vou vir aqui, vou falar o que eu quero. Não, de forma alguma. Isso aqui é coisa séria. Nós temos que ter um cuidado tremendo. Nós temos que influenciar as pessoas para melhor. O sal, tu colocar em pequenas quantidades dentro de uma comida, ele faz a diferença. Se tu colocar demais, estraga. Então por isso que quando Deus fala para nós: vós sois o sal da terra, Ele está dizendo para nós também que nós temos que ser temperados. Não adianta tu sair em tudo que é lugar que tu chegar, tu espiritualizar. Ou em tudo que é lugar, uma pessoa vem falar contigo, tu fala da Bíblia para ela, aí tu vai ser perseguido, não porque tu fala da palavra de Deus, mas tu vai ser perseguido porque tu é chato. Sabe, acontece isso. Nunca teve um parente de vocês, aquele que tu olha na janela e diz: fulano, bem-vindo, fecha, porque eu não quero receber ele aqui em casa.
porque o cara é chato. E às vezes nós nos tornamos chatos por causa disso. E a palavra de Deus diz para nós que nós temos que ser o sal, ou seja, tu não pode colocar muito, porque vai estragar o sabor. Nós temos que colocar todos os dias pouca quantidade. Nós temos que influenciar o mundo para melhor, um ambiente. O crente fiel. Sabe, vocês conhecem a história de Martin Luther King? Um negro. Eu anotei aqui, ó, dia 28 de agosto de 1963. Um negro, e nos Estados Unidos, um país completamente racista, tinha Ku Klux Klan lá que matava os negros. Ele reuniu 250 mil pessoas em praça pública com um discurso: eu tenho um sonho. Um negro num lugar racista, junto a 250 mil pessoas. Por quê? Porque ele foi o sal da terra. E por que eu não posso fazer essa diferença? Por que eu na empresa não posso fazer a diferença? Eu acho muito legal. Esses dias eu cheguei lá na empresa e o Ivan falou para mim assim: esses dias eu ouvi o Diego escutando a tua pregação. Sabe, eu tenho que fazer a diferença dentro da igreja, dentro da minha empresa. Eu passo 8 horas por dia lá dentro, junto com 10 pessoas. E essas pessoas fazem tudo que é tipo de coisa, e eu não vivo na minha, eu trabalho. Eu tenho que ser testemunho para eles. Nós temos um colega que é ateu lá, que vem conversar comigo direto. Um dia ele me mandou um e-mail sabe esses e-mails de corrente? Ele me mandou um e-mail de corrente cristã para mim. Eu já olhei para ele assim: cara, não está para ti isso. Eu brinquei com ele que ele me mandou um e-mail cristão para mim. Um ateu me mandou um e-mail cristão. Ele disse: não, é que eu gostei do texto e eu mandei para ti. Olha que legal. Já pensou, um ateu olha um texto cristão e lembra de mim? Cara, isso é legal. Isso é, eu creio, eu acredito que isso é ser o sal da terra. Aí um dia ele perguntou para mim assim: eu não sei como é que tu consegue acreditar em Deus. Eu disse: cara, eu não sei como é que tu não consegue, como é que tu consegue não acreditar em Deus. Eu acho muito mais difícil, porque Deus vive na minha vida, Deus é real na minha vida. E aí eu contei um pouco do meu testemunho para ele a respeito da casa, que eu já falei para vocês. E aí ele disse para mim assim: não pensa que foi Deus que fez alguma coisa, mas é por tu ser um cara correto, as coisas dão certo para ti. Ele, pelo menos, ele olha para mim e me enxerga como um cara correto. Aí ele diz que como é que é? É o universo que conspira a favor de quem faz as coisas corretas. É que a minha visão é outra, entende? E outra coisa, não é que a gente faça alguma coisa esperando alguma coisa em troca, não. Eu só faço porque é a minha natureza. Nós lemos aquele dia que eu falei para vocês, eu contei a respeito do mestre lá que estava atravessando o rio com um escorpião na mão. Ele atravessava no rio, o escorpião mordeu a mão dele e caiu no rio. Ele juntou o escorpião e botou em cima da mão de novo. E aí o escorpião mordeu de novo, caiu no rio de novo. Ele pegou o escorpião e botou de novo. E fez 3 vezes isso. O escorpião mordia e caía no rio. Do outro lado do rio, o cara disse assim: cara, tu te diz sábio, mas eu acho que tu não é muito sábio. O escorpião estava te mordendo e tu estava pegando ele de volta. Assim, mas a natureza do escorpião é me morder, é salvar. Qual tem sido a nossa natureza? A nossa natureza é a natureza, a lei de Gerson. Aqui, a gurizada que nem lembro. A lei de Gerson, lá em 1970, Gerson dizia assim: nós temos que levar vantagem em tudo. E hoje nós vivemos no Brasil. Ontem capotou um caminhão de televisão
e os caras passavam com 5, 6 televisão, os caras rasgaram o baú do caminhão e começaram a levar os negócios. Esses dias capotou um de caixão, ninguém foi lá pegar. Ninguém quis ir lá pegar o caminhão. Hã? Esse é só para... Nós temos que com a nossa vida restringir o pecado, nós temos que dar um novo sabor, nós temos que influenciar o mundo, nós temos que criar tendências, nós não podemos nos intimidar. Deixa eu ver que hora é, gente. Nossa, está na hora já. Nós temos que parar de ser passivos e ser ativos. O missionário William Carey, ele diz assim, que nós temos que sonhar coisas grandes e colocá-las em prática. É isso, que muitas vezes a gente passa a vida inteira sonhando e não colocamos nada em prática, sabe? E aí nós vemos Tertuliano, não sei se vocês, é uma história que lá no Coliseu, eles pegavam os cristãos e jogavam os cristãos para os leões. Eles colocavam os leões com fome e aí jogavam os cristãos lá dentro. E os cristãos iam lá para dentro louvando e cantando. E Tertuliano, uma vez, ele disse uma frase assim: o sangue desses caras é semente. Isso, o sangue deles é semente. Ou seja, quanto mais a gente mata, mais cresce, mais nasce. Quanto mais o crente é perseguido, mais crente ele é. Então, meu querido, é isso aí, exatamente isso aí. O sangue dos mártires é como semente. Nós temos que ser como semente. O que eu tenho que fazer então para ser que nem o São? Fácil, só cumprir aquelas bem-aventuranças. Alguém acha para mim Lucas 6:26? Lucas 6:26. Quem achar, pega o microfone. O Paulo já está na mão. Ai de vós, os que estáis fartos, porque tereis fome. 26, né? Ai de vós, quando todos os homens de vós disserem bem, porque assim faziam seus pais aos falsos profetas. Deixa eu ler na minha tradução aqui. Ai de vocês, quando elogiarem vocês, pois os antepassados dessas pessoas também elogiaram os falsos profetas. Então, quando as pessoas começam a nos elogiar, tenham cuidado. Se o mundo começar a te elogiar, ao invés de te perseguir, alguma coisa errada está na tua vida. Tu não tem sido o sal da terra. Um homem só dobra um império. Nós vemos isso com Martin Luther King. Um pregador só transforma uma cidade. Um pai de família influencia milhares de pessoas. São José não é maior que o Evangelho, gente. Santa Catarina, o mundo inteiro não é maior que Cristo. Nós temos que correr atrás, nós temos que buscar com todas as nossas forças. E para nós encerrar, eu quero ler 1 Pedro 2, versículo 9. Pega mais um pouquinho da água. 1 Pedro 2, 9. Essa passagem é bastante conhecida. Mas vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nós não dependemos mais de ninguém. Eu falei, eu acho que foi na semana passada, que antigamente eles ficavam 1 ano esperando pela festa, para ir lá e levar conforme o seu ganho. Um levava uma pomba, o outro levava uma ovelha, o outro levava um gado, para sacrificar, para curar, para expiar os seus pecados. Hoje nós temos a oportunidade de todos os dias
entregar a Cristo isso. Todos os dias confessar para Cristo. Essa palavra que nós, hoje, agora no domingo, nós temos a ceia do Senhor. E a ceia do Senhor, nós lemos sempre o capítulo 11 do Coríntios, versículo 28, que diz para nós assim, ó: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice, pois quem come e bebe de indignamente, come e bebe para sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por isso que há entre vós alguns que dormem e alguns até mortos, porque vocês, quando comem, vocês não estão discernindo o corpo do Senhor. Nós estamos fazendo qualquer outro tipo de coisa. Se nós voltamos daí no texto e chegamos lá no 17, vocês estão fazendo qualquer tipo de coisa que menos a ceia do Senhor, porque a ceia do Senhor é nós nos amar. A ceia do Senhor é nós estar um do lado do outro, dando apoio do outro, fazendo tudo que nós lemos aqui até agora. Nós temos que olhar para dentro de nós, e se nós olhar e nós ver que nós estamos errados, nós não vamos ser condenados com o mundo. Por quê? Porque eu vou me julgar e eu vou mudar, porque eu quero ser o sal da terra. E a semana que vem nós vemos o que é ser a luz do mundo. Amém? Vamos fazer mais uma oração? Querido Deus e amado Pai, quero erguer a nossa oração mais uma vez à Tua presença, que Tu possa, Senhor, estar verdadeiramente enchendo a Tua alegria, os adoradores, que nós possamos buscar em Ti a salvação, que nós possamos colocar em prática, que de verdade nós possamos ser o sal dessa terra. Eu Te agradeço por tudo e entrego, Senhor, o restante dessa noite em Tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Amém.